Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nessa quarta-feira, 1º de outubro, eu tô passando por aqui para a gente trocar uma ideia, para falarmos aí sobre tudo o que aconteceu, né? Nossa tradicional resenha, né? Sobre tudo o que aconteceu nesses capítulos mais recentes da novela Vale Tudo, que foram ao ar tanto na segunda, 29 de setembro, quanto ontem, terça-feira, 30 de setembro, que foi ali, aconteceu toda a situação de deslinde ali, né, do assassinato do Mário Sérgio, saiu o resultado da autópsia, né, a Odete foi ali tentar parar as arestas com o Marco Aurélio, tentar despistar o Marco Aurélio, teve o assassinato da Ana Clara, onde a Fátima agora é que está com as orelhas em pé, tá com muito medo, tá? E vou te contar o que vem pela frente, porque Heleninha encontrou o Leonardo depois da morte da Ana Clara. E vai hoje ter aquela grande reunião da família lá na mansão da Celina, convocada pela Heleninha, né? A Heleninha pediu para a Celina convocar toda a família tá lá, tá? A Heleninha chegou com uma entrada ali triunfal, né? Acompanhada do irmão Leonardo, e parece que as coisas vão começar a serem elucidadas, tá? Mas, afinal de contas, cadê o vídeo da Nise? Porque não deu. Quem chamou a Heleninha foi a Maria de Fátima, né? Através do celular da Ana Clara, se passando pela Ana Clara. Então, cadê o vídeo da Nise? Cadê as provas de toda a história macabra de Odete Roitman? Como isso virá à tona? E tem muito mais repercussão, né? Tá chegando o dia da morte da Odete, a Odete já deve estar querendo morrer mesmo. Eu vou te dar detalhes de tudo isso, tudo que a gente pode esperar e que o canal Reality Novelas apurou junto à imprensa especializada para passar para você, tintim por tintim. Mas não esquece, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente eu estou por aqui para te trazer tudo que está rolando e que vai rolar na telinha da TV e também sobre as fofoquinhas de bastidores. Não esquece de deixar o seu like e o seu hype aqui nessa publicação, que ajuda demais o nosso canal e você sabe. E de quem quiser aí apoiar o canal, tá? Pode mandar o seu superchat, o seu valeu demais, que no próximo vídeo a gente destaca aqui a sua mensagem para todos os inscritos aqui do Reality Novelas. Aproveitar, tá, gente? Para agradecer a todos vocês inscritos aqui no canal, todos sem exceção, são demais, vocês são super, mega maravilhosos, os comentários cada vez melhores, tá? O engajamento, eu agradeço demais pelos likes, pelos hypes, pelos inúmeros comentários, pelas pessoas que podem acompanhar aqui as nossas estreias, porque os vídeos que vão ao ar não estão ao vivo, são gravados, mas o chat fica ao vivo e eu vejo todo mundo ali interagindo, é uma satisfação imensa, porque afinal de contas, mais do que o canal Reality Novelas, é uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras, pessoas realmente apaixonadíssimas por novela e por televisão. Então é isso, tá dado aqui o meu muito obrigado a todos vocês, recebam porque é de coração, tá? Gente, agora vamos aí ao que aconteceu e o que podemos esperar em Vale Tudo e também sobre o que anda rolando aqui fora na imprensa, tá? Gente, começar falando sobre a audiência, tá? A audiência de Vale Tudo que sofre aí, vem sofrendo suas oscilações, ora cresce, fica numa média bem bacana, ora volta a descer, tá? Na semana passada teve grandes oscilações, tá? Porque a novela fica monótona em alguns momentos, e isso é por culpa de quê? Por culpa do fato de que a novela está girando apenas em torno de Odete Roitman, Marco Aurélio, e ali o pessoal que contracena com eles, né? A Maria de Fátima, o César, o Freitas, essas pessoas estão mais em evidência, tá? A Ana Clara estava em evidência, porque estava colada ali com a Maria de Fátima e o Mário Sérgio. Então, aquele núcleozinho ali dos vilões, eles estão em evidência. Agora, o restante do pessoal, meio que as histórias esvaziaram ou ficaram paradas no tempo, né? Não teve nenhuma evolução, como, por exemplo, a história do Afonso com a Solange, esse tratamento demorado demais. Engraçado que a autora Manuela Dias, como a gente já disse aqui, ela quase não costurou
as narrativas, né? As narrativas eram sempre muito rasas e muito passageiras, e isso parece que vai acontecer nesse final da novela, porque faltam aí pouquíssimos dias para acabar a novela Vale Tudo, e quando você olha as sinopses liberadas pela própria Globo, né, dos resumos de cada capítulo, você vê que ainda tem muita água para rolar, tá? Tem muita coisa para acontecer, então as coisas vão acontecer meio que a toque de caixa, como foi toda a novela, né? E isso o público reclamou bastante. Então, assim, a narrativa do Afonso, que era algo que o público nem queria, a autora Manuela Dias está aí rendendo com essa questão, tá? E parece que tão cedo essa narrativa não vai terminar, porque ainda vai ter a questão de que o Leonardo vai sim tentar ali fazer o transplante de medula óssea para o irmão. Até eles descobrirem isso, o Leonardo vai ter crise convulsiva, vai ter que acompanhar os exames dele, porque para a pessoa poder doar, tem que estar tudo ok com o seu organismo também, tá? À primeira vista, o Leonardo vai estar ok para fazer o transplante, a saúde dele vai estar ok para fazer o transplante de medula óssea para o irmão, mas depois ele vai ter uma segunda convulsão, e pode ser que aí dê uma barrada nessa expectativa do Afonso, mas ainda não tem nada ainda oficialmente divulgado. O que a gente sabe, que já foi divulgado na imprensa especializada, é que quem de fato vai doar, enfim, né, vai conseguir fazer a doação para o pai, vão ser os bebês da Solange, que vão ser retiradas do cordão umbilical as células tronco para poder fazer ali o transplante no Afonso. Isso é o que já foi divulgado, foi alardeado pela imprensa especializada. O pessoal da novela não quer abrir o jogo, estão certíssimos, né? Estão no direito deles, mas é isso que tem vazado. Eu acredito que até vai ser isso que vai acontecer, porque o Leonardo parece que depois de já estar ali com a Heleninha, né, com todos os cuidados, ele vai ter uma primeira convulsão e depois vai ter uma segunda convulsão. Não sei se o estado de saúde dele vai possibilitar essa doação para o Afonso, tá? Acredito que não, por conta do que a gente já sabe aqui dos bebês da Solange, do cordão umbilical. Bom, mas falando sobre a questão do fenômeno, né, que acontece em Vale Tudo, é o fenômeno publicitário. Vale Tudo é uma das novelas que nos últimos tempos mais faturou na Rede Globo com merchandising, e Odete Roitman, antes de morrer, vai fazer propaganda aí que vai gerar aí um cash maravilhoso para a emissora, né? A Globo, em matéria de merchandising com o pseudo remake de Vale Tudo, a Globo tá feliz da vida, tá sorrindo de ponta a ponta. Outra coisa que também tem feito a emissora sorrir, e isso me causa estranheza, porque a Globo costuma exportar as suas obras, né, as suas novelas, era padrão exportação. Hoje em dia eu não sei como é que vai ser isso. E a Globo faturava com a exportação de suas novelas, ainda fatura. O que acontece? A Globo tem feito muito merchandising, tem dado certo. A novela tem gerado muitos comentários nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram e no Twitter, atual X, né? Twitter X, tem tido muitos comentários também negativos, sobretudo sobre as narrativas rasas, superficiais, as inúmeras modificações feitas pela autora Manuela Dias no original, né, de Vale Tudo, que não foram bem recebidas pelo público, né? E também muitas críticas à direção da novela, que está aí na direção geral do Paulo Silvestrini, de toda a sua equipe, porque tem uma equipe imensa de diretores, tá, nessa novela. Bom, nós já comentamos aqui no canal sobre o fiasco que foi e é essa direção desse pseudo remake. Então, assim, realmente teve inscrito aqui no canal que falou, a culpa tem que ser dividida em meio a meio, porque se a autora foi um fiasco em relação a desenvolver a trama, né, com fluidez, deixou bastante a desejar, a direção também deixou bastante a desejar. Isso é fato, e se você procurar aqui no canal, tem vídeo falando exclusivamente sobre esse barco naufragando com a direção ali
no comando permitindo que o barco naufragasse, né? Foi salvo pelo gongo. Agora, a audiência de Vale Tudo, gente, como eu falei, tem tido oscilações, tem hora que fica muito monótona, a audiência cai, tem hora que vem aquelas cenas bombásticas, a audiência cresce. Na minha perspectiva, e tem vídeos meus aqui no canal, vários vídeos, que eu falei que eu achava que nessa reta final a audiência tenderia a crescer cada vez mais, e isso não está se confirmando, porque semana passada, por exemplo, teve capítulos aí que a média voltou lá para 26, tá? Caiu bastante, tá? Agora, é importante também dizer que foi apurado pelo Ibope que Vale Tudo no norte, no nordeste, tem até alcançado aí uma audiência bem maior do que nas demais regiões do país, tá? Principalmente sul, sudeste, já não está tão lá em cima como no norte e nordeste. Certo é que a média geral da audiência da novela continua ainda continua como a terceira pior audiência do horário nobre da Rede Globo. Então continua, média geral, tá? Mas se você for falar, destacar por regiões, por capitais, aí a história muda um pouco de figura, porque é aquela história, né, gente? O gosto não se discute, cada um tem o seu e a gente respeita, né? Quero saber a sua opinião. Tá gostando dessa reta final de Vale Tudo? Me diz aqui, deixa nos comentários a sua opinião. Bom, ontem foi ao ar aí a morte, né, da Ana Clara, a concretização, o tiro Ana Clara já tinha levado. Surpreendentemente, Odete Roitman foi sozinha, ficou cara a cara com a Ana Clara, deu o tiro ali, praticamente a queima-roupa, com uma pistolinha pequenininha, o cano bem curtinho, tá? Calibre ali deve ser o quê? 32, ou até bem pequena a pistolinha. Deu um tiro na Ana Clara, acertou o tiro fatal, né? Até porque não tinha nem quem socorresse a Ana Clara. O Leonardo viu, presenciou tudo. Odete chegou a apontar a arma para o próprio filho, tá? Até porque, gente, na forma como ela fez, que ela deixou a Ana Clara ali ferida, sozinha, sem ninguém para socorrer, e virou as costas e foi embora, ela praticamente condenou ali também o Leonardo à morte, porque não teria ninguém para socorrer o Leonardo, ninguém para suprir as necessidades do Leonardo. Ele iria ficar ali dias e dias, e ainda ia ser uma morte com um imenso sofrimento, junto a um cadáver, sem poder beber água, sem poder fazer suas necessidades, sem ter ninguém para dar comida, ou seja, o Leonardo ia ficar às traças ali, sozinho até a morte também. Então ela condenou o próprio filho à morte, Odete Roitman, né? Foi pro hotel, tomou seu banho, trocou de roupa, mais ou menos dentro daquilo que a imprensa especializada já havia anunciado. A dúvida estava se ela iria com capangas até lá, tipo, eu mando fazer, mas não boto a mão na massa, né? Se seria assim, se ela mandaria fazer, mas não colocaria a mão na massa, ou se ela de fato iria sozinha para fazer o serviço. E a gente também sabia que ela iria descartar a arma do crime numa lagoa, num rio, ali nas proximidades, que foi o que ela fez, tá? Extrema crueldade, frieza, principalmente por também abandonar o filho, deixar para trás o próprio filho, sem se importar, né, com o que aconteceria com ele. Agora, o que nos surpreendeu, né, porque na imprensa especializada, vinha avisando que seria a Ana Clara só conseguiria ficar viva o tempo suficiente para poder avisar a Heleninha que ela estava precisando de socorro. Na verdade, quem foi ao local do crime, quem foi lá no casebre da Ana Clara, foi a própria Maria de Fátima. E a Maria de Fátima foi por quê? Porque recebeu uma mensagem de áudio da Ana Clara, presume-se que no WhatsApp, né? Dizendo que a Odete tinha dado um tiro nela. Ou seja, a Maria de Fátima tem a prova cabal do crime que Odete Roitman cometeu. Porque ela tem a própria vítima informando para ela o que havia acontecido e dizendo quem foi que fez o serviço, tá? Aí a Maria de Fátima correu até o casebre da Ana Clara, viu que a Ana Clara estava ali morta, né, ou quase morrendo, porque a Ana Clara ainda chegou ali a ficar tentando, né, de alguma forma
se recuperar, tentando alguma reação, tanto que ela conseguiu passar essa mensagem para Maria de Fátima, mas não resistiu. Aí a Maria de Fátima pegou o celular da Ana Clara e se passou pela Ana Clara para a Heleninha. Foi quando ela mandou mensagem de texto para a Heleninha, pedindo ajuda para a Heleninha, tá? Heleninha ficou extremamente preocupada, o local era distante, pediu ali a ajuda do Jarbas, o Jarbas foi com a Heleninha socorrer a Ana Clara, e quando chegou ao local, a Heleninha ficou perplexa ao ver o Leonardo na cadeira de rodas, tá? E aí ela pegou o irmão, se emocionou demais. A cena, esse ator que interpreta o Leonardo, o Guilherme Magon, tá de parabéns. Que cena! Ele todas as vezes que ele aparece, né, que existe ali um pouco mais de visibilidade em cima do Leonardo, o Guilherme Magon dá um show de interpretação, né, porque ele não fala. Então tudo tem que ser passado para o telespectador através das suas caras, reações, né, da emoção mesmo do personagem. E esse ator consegue realmente transmitir uma veracidade imensa nas suas cenas. Está de parabéns o Guilherme Magon. Como eu disse aqui, a gente tece críticas, mas também tece elogios, né? Pode ser crítica positiva ou negativa. Nesse caso, super positiva. Parabéns ao Guilherme Magon. Gostei da atuação da Paola, tá? Eu sou fã da Paola, sou suspeita para falar, mas vocês sabem que quando envolve cena de embriaguez, eu sempre digo que eu não acho que a Paola atinge o seu ápice. Acho que ela está entregando ali o que dá para entregar e está sendo heróica ao fazer isso, tá? Até porque também a própria narrativa que a Manuela Dias dá para a Heleninha embriagada também não convence, não é só a incorporação do personagem em si, tá? Não é só a própria atuação da Paola, mas eu acho que a própria narrativa da Heleninha embriagada não convence muito, tá? Então, assim, e também a própria direção. Porque a direção, ela é a responsável por aprovar que aquela cena ali tá ok, aquela cena ali tá no padrão Globo de qualidade, convence o público, vai emocionar o público. A direção, ela busca isso. Ela busca dar vida ao que o autor escreveu. Então, se o diretor não consegue ali, de alguma forma, direcionar o trabalho dos atores e das atrizes envolvidas na cena, acaba que o resultado final não flui, gente. É como uma orquestra, todo mundo tem que trabalhar ali com muita sintonia. Pena que, muitas vezes, a culpa, né, o fracasso, muitas vezes, seja apontado apenas para as atuações. E aí não recaia sobre quem, de fato, deveria recair. Nesse pseudo remake de Vale Tudo, eu já falei aqui várias vezes que eu acho, na minha opinião, quero saber a sua, os atores e as atrizes são os que menos têm culpa. Você vê um ator do nível, do porte, do Matheus Nastergalli, né, que, tem obras icônicas, tanto na televisão quanto no cinema, e no teatro, e aí, de repente, você vê uma atuação de um Poliana, completamente apagado, completamente sem vida, um personagem obsoleto na trama, tá? Não faz a menor diferença a narrativa do Poliana. Então, realmente, você vê ali que não é um problema dos atores e das atrizes. Pode ter uma ou outra encenação que não convença, como, por exemplo, aqui, não é implicância, tá? Mas a Bela Campos, para mim, realmente não convenceu na sua atuação. Mas o restante do elenco, boa parte do elenco, tá? Para não dizer quase todos, convenceram em suas atuações. O problema é que as narrativas estão muito superficiais, estão muito rasas, entendeu? Estão muito pobrezinhas as narrativas. E, assim, a direção parece que não existe, de fato, para poder conduzir ali, né, o andamento das cenas e entregar um produto que convença o telespectador. A verdade é essa. Bom, mas dito isso, tá? Globo feliz da vida com os merchandises. Odete vai fazer merchan antes de morrer ainda, a emissora vai faturar, como eu já disse. Nas redes sociais, a Globo tá com essa perspectiva aí, né? Que a Manuela Dias já tinha dito que era dela também, né? Falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim. Então, para eles, o importante, parece que na emissora, olha que mentalidade da cúpula da Globo, se é que isso é verdade, né? Que o importante é que bombe nas redes sociais, mesmo que falando mal. Então, para eles aqui, o reality novelas também é um trunfo,
porque é um canal que fala muito mal desse pseudo-remake, mas eles não estão se importando, eles querem que os lugares falem da novela deles. Olha que mentalidade mais, assim, pequena, né? É muito pequeno você imaginar que a teledramaturgia atingiu esse nível. Não importa o produto final, pode ser ruim, a gente quer que bombe nas redes sociais. Como assim, né? Não dá para entender. Bom, ainda continuando falando aí sobre o desdobramento, né, dessa trama, o Eugênio, todo mundo percebeu, tá, na imprensa especializada, nas redes sociais, que nas sinopses liberadas pela Rede Globo, o Eugênio perdeu espaço, né? O Eugênio praticamente não vem aparecendo nas sinopses, e muita gente está especulando que de repente a Globo pode querer aí, né, a Manuela Dias pode querer aí apontar o Eugênio como a pessoa ali que matou Odete Roitman, tá? Por quê? Porque ele é muito apegado à família ali da Celina, né? Apegado à Celina, apegado à Heleninha, ao Afonso, ele tem ali uma devoção a essa família e ele meio que saiu de cena. O Freitas não, o Freitas vem em ascensão, né? E o Freitas, todo mundo já sabe que vai ter um final feliz, em um local paradisíaco, ao lado de um tal de Will, cujo nome do ator não foi ainda divulgado, mas ele vai encerrar a trama ao lado de Will, ele que está hoje vivendo ali um romance, né, com o Eugênio. Então, assim, o Eugênio meio que desapareceu dos roteiros, né, das sinopses, dos resumos divulgados pela Globo, e presume-se aí que, de repente, estão querendo meio que esconder que o culpado vai ser o mordomo pela morte de Odete Roitman. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. O que nos causa estranheza, tá, gente, é que a Heleninha pegou, causa estranheza, mas eu já vou te esclarecer, tá? Não esquece o seu like, por favor. Vou te esclarecer. O que acontece é que a Heleninha pegou, resgatou o Leonardo. Mas a Heleninha não saiu ali, aparentemente, do casebre da Ana Clara sem maiores detalhes sobre o que de fato aconteceu com o Leonardo. Como que a família Roitman vai chegar a uma conclusão sobre a história do Leonardo, a história real? Se a Ana Clara morreu, a Nise morreu, a Ana Clara, quem falou com a Heleninha, se passando pela Ana Clara, foi a Maria de Fátima, porque usou o aparelho da menina, né? Depois até limpou ali com álcool e tal, mas a Ana Clara não teve oportunidade de passar nada para a Heleninha. Então, como vai ser para a família da Roitman descobrir, de fato, a real história, a história macabra de Odete Roitman? Bom, gente, parece que hoje, tá, no capítulo de hoje, eles estão ali reunidos, vai haver ali uma grande discussão entre a família, tentando relembrar o episódio da morte do Leonardo, tentando ali ligar os pontos, né, buscar uma explicação plausível para o fato de haver um corpo sepultado, foi feito, né, velório, enterro, sepultamento lá, e, enfim, de repente Leonardo aparecer vivinho da Silva. Houve o acidente, de fato, então as pessoas vão tentar ligar os pontos. Acontece que quem vai divulgar o vídeo que a Nise gravou, quem vai divulgar, olha aí, vai ser a Maria de Fátima. Maria de Fátima vai divulgar nas suas redes sociais o vídeo que a Nise gravou, contando toda a história macabra de Odete Roitman em relação ao seu próprio filho, tá? A Maria de Fátima, ela tá no desespero. Ela começou também a ligar os pontos. Ela viu que o Mário Sérgio morreu, o Mário Sérgio estava aliado a ela. Ela viu que a Ana Clara morreu, a Ana Clara estava aliada a ela. E a Ana Clara estava fazendo o mesmo tipo de chantagem que ela faz com a Odete, porque ela incentivou a Ana Clara a fazer mais e mais chantagens com a Odete, né? Querer carro, querer apartamento na Zona Sul, enfim. Eu não sei nem como é que a Ana Clara conseguia sair, porque teve, antes da morte da Ana Clara, teve uma cena dela com a Maria de Fátima, as duas assim de baby doll, de pijaminha, no apartamento onde a Fátima mora, tá? Lá no aparte. E aí não dá nem para você entender como que a Ana Clara estava à noite, porque era à noite, dava para ver a janela, era à noite, com roupa de dormir, as duas com roupas de dormir, elas juntas no apartamento da Maria de Fátima, dando a entender que iriam passar a noite ali juntas, né?
E onde estava o Leonardo? Com quem ficava o Leonardo? A distância de onde a Ana Clara morava com o Leonardo para a Zona Sul é imensa. Como que, mesmo ela pegando Uber, mesmo ela se desdobrando, era muito tempo para o Leonardo ficar sozinho, jogado ali à própria sorte naquele casebre, tá? Então, assim, tem coisas ali que não dão liga, né? Como sempre, coisas que não fazem o menor sentido e não dá nem para a pessoa entender, engolir. Fica meio que, pô, aqui deu uma brecha muito grande, não dá para entender. Bem, mas aí vai ser isso, a Fátima vai divulgar esse vídeo, tá? E aí também muita gente falando o seguinte, bom, se a Odete conseguiu forjar a morte do próprio filho durante todos esses anos, e ela só foi descoberta porque o Leonardo ficou com uma incapacidade física, né? Ele precisava ali de todo um suporte e precisou colocar pessoas para cuidarem dele. E com isso a história começou a ganhar corpo até que chegou ao ponto de ficar aí na mão de uma porção de gente para vazar. Mas ela conseguiu ali sepultar o próprio filho. Para todos os efeitos, durante 12, 13 anos, toda a família acreditou que o Leonardo estava morto. Todas as pessoas que conheciam a família Reutemann juravam que tinha acontecido essa tragédia na família deles e que o Leonardo havia morrido. Então, gente, fica um grande ponto de interrogação se de fato que as cenas da morte de Odete foram gravadas, foram, tá? Que vão haver suspeitos, os principais suspeitos serão ali Maria de Fátima, Marco Aurélio, Heleninha e Celina, tá? Não sei como que o delegado não vai cogitar o próprio César, porque parece que o César vai estar na suíte com a Odete pouco antes dela morrer. Ela vai receber uma visita inesperada e nessa visita ela vai morrer. Só que não se sabe quem vai fazer essa visita, sabe-se apenas que o César, pouco antes da morte de Odete, vai estar com ela ali. Eles vão sair da piscina, parece, vão subir para o quarto juntos, né? E de repente ele vai arrumar ali alguma situação, vai sair do quarto, ela vai receber alguém lá, que vai ser o assassino, o suposto assassino de Odete Reutemann. E sabe-se que teve rabecão, teve corpo saindo na maca, enfim, teve uma porção de coisas ali envolvendo a morte de Odete Reutemann. Vai ter uma investigação sobre isso, vão ter suspeitos, provavelmente vai ter alguém ali sendo preso, tá? Vamos ver. Só que, será que se ela, assim como ela forjou a morte do próprio filho, e essa história colou durante anos e anos, só veio à tona porque o Leonardo precisava desses cuidados especiais, será que ela não vai ser capaz de forjar a própria morte com muito êxito? Mais uma vez, detalhe que a autópsia do Mário Sérgio saiu, né? A causa da morte foi divulgada, né? Foi infarto agudo do miocárdio, mas em nenhum momento foi mostrado ali sinais de envenenamento. Tanto é que a própria Leila tranquiliza o Marco Aurélio. Ó, fica agora tranquilo, você está vendo que é uma questão de histórico familiar. O pai dele, segundo a Odete, né, morreu também jovem por causa de problemas cardíacos. Então fica tranquilo, Marco Aurélio, não tem nada a ver com envenenamento. Marco Aurélio falou, mas a minha intuição diz o contrário. Então, gente, assim, a Odete, ela conseguiu forjar muitas situações, ocultar muitas coisas, e quem nos garante que, de fato, essa não possa ser mais uma situação onde ela esteja forjando com toda a veracidade a própria morte para poder sair ilesa de tudo. Sabe por quê? Porque a Odete Reutemann, agora aqui, isso são suposições, tá, gente? Certo é que as cenas do assassinato de Odete foram gravadas e, para todos os efeitos, Odete vai morrer. As cenas foram gravadas. Né? Agora a gente não sabe se de fato ela vai conseguir forjar mais uma morte, como a do filho Leonardo, que ela conseguiu com êxito. Mas assim, certo é que a Odete já deve estar desejando morrer mesmo, porque ela virou uma serial killer, né? Ela tentou assassinar o Marco Aurélio por 2 vezes, ela conseguiu ali a morte acidental do Mário Sérgio, mas que de certa forma era alguém que também era um calo no pé dela, porque o Mário Sérgio era inconformado com o término da relação deles dois, ele jogava duplo ali, era um agente duplo, né? Ela conseguiu matar a Ana Clara, foi lá e deu um tiro a queima-roupa sozinha, tá? Então, chegou um ponto, vai tramar para Maria de Fátima morrer, porque esse Celso que ela vai contratar para sequestrar a Maria de Fátima, a Odete vai agendar um encontro com a Maria de Fátima.
A Raquel já vai saber desse encontro, porque a Maria de Fátima vai pedir abrigo na casa da Raquel, tá? Vai ficar com medo. Então vai também comentar com a mãe. A Maria de Fátima vai alertar também o César, ó, cuidado com essa mulher perigosa. E o Olavo ontem deixou escapar para Fátima que o César também está com muito medo da Odete, porque tem visto coisas estranhas. Ele não deu detalhes, mas disse que o César está com receio por coisas que ele tem observado. Então a Fátima vai tentar convencer o César sobre o perigo da Odete, mas assim, o César está de boa, até agora ele está tranquilo. O problema é não saber demais, acho que ele tem medo da Odete achar que ele sabe demais e aí querer eliminá-lo, tá? Mas a questão é que a Maria de Fátima, quando a Odete marcar esse encontro com ela e contratar esse capanga, esse Celso, é justamente vai ser um sequestro para manter a Fátima num galpão abandonado, mas a Odete vai ficar imensamente surpresa ao descobrir depois que a Maria de Fátima conseguiu sair de lá do galpão viva, porque o Ivan vai atrás da Raquel e do Poliana, que foram tentar resgatar a Maria, vão tentar resgatar a Maria de Fátima e também vão ser capturados pelo tal capanga Celso. Então vão ficar ali Celso como capanga de Odete, fazendo primeiro a Maria de Fátima de refém, desse encontro que ela teria com Odete, que ela ia tentar, ela vai tentar chantagear mais uma vez a Odete Reutemann, tá? E nesse encontro a Odete já trama para eliminar a Maria de Fátima. É uma serial killer, gente. Aí ela pega, aí a Raquel e Poliana vão atrás da Maria de Fátima, chegam até o galpão abandonado, serão capturados pelo Celso e o grande herói Ivan é que vai conseguir resgatar todo mundo. Quando a Odete vê que a Maria de Fátima escapou do galpão com vida, ela vai ficar imensamente surpresa. Porque, na verdade, o que ela quer de fato, quando ela contrata esse Celso, o que ela pretende de fato é a morte da Maria de Fátima, que está grávida, não aparece a barriga, tudo bem, mas está grávida. Então ela quer isso. De fato, ela está tentando ali eliminar todos os seus inimigos, todas as pessoas que de alguma forma tramaram e chantagearam a toda poderosa Odete Reutemann. Ocorre que essas situações estão vindo à tona. Cada vez mais as armações da Odete estão vindo à tona. E os crimes que ela cometeu estão sendo descobertos e serão descobertos. Então, a morte da Odete é muito providencial para ela própria. Para a Odete é muito mais jogo ela forjar a própria morte do que ela permanecer ali vivinha da Silva, correndo o risco de ser processada e encarcerada. Porque a Odete cometeu muitos crimes ao longo dos anos, né? Isso sem falar nos crimes fiscais que ela deve ter dentro da empresa dela, tá? Mas a gente falando aqui, a grosso modo, de todas essas histórias que envolvem o próprio filho Leonardo, que envolvem a Ana Clara, a morte do Mário Sérgio, o atentado contra o Marco Aurélio. Então, a Odete está acumulando muitos crimes. E isso vai vir à tona em algum momento, né? E aí, gente, o que vai acontecer? Ela vai desejar mesmo, tipo assim, agora o melhor jogo é a morte. Só, obviamente que ela não vai querer morrer. Ela vai ver que a saída para ela é a morte. E aí, por isso, cogita-se ainda, muita gente está cogitando que possivelmente a Odete forge o próprio assassinato com êxito, tal qual ela forjou a morte do próprio Leonardo, do filho dela. Vamos ver. Agora que no roteiro está lá a morte de Odete, tá? Na sinopse divulgadas pela Globo. As imagens, a gente viu ali um aparato em frente ao Copacabana Palace para fazer as filmagens, tá? E a Heleninha vai ser suspeita porque a Heleninha vai descobrir muita coisa, né? Toda a culpa que ela carregou ao longo dos anos com a morte do irmão. E aí as coisas começam a vir à tona. Ainda falta vir à tona para a Heleninha a história da foto dela embriagada que a própria mãe vazou para a imprensa. Então tem muita coisa ali que mexe na relação Odete-Heleninha. Muita coisa enraizada e que virá à tona. Tá? Que tá guardadinha, mas virá à tona. Então, assim, Heleninha vai ter motivo suficiente. A Celina também, porque compra a briga dos sobrinhos, tá?
como essa maternidade da Celina em relação ao Afonso, né? Esse segredo que Odete e Celina têm, de que Celina teve o Afonso e deu para Odete criar e tal, para abafar um escândalo, isso ainda a gente não está vendo onde vai caber essa narrativa. Mas o certo é, gente, que nos próximos capítulos tem muita coisa para acontecer, muita coisa mesmo. Sabe, assim, vai ser uma narrativa a toque de caixa. Melhor que seja assim, por quê? Porque os outros núcleos foram completamente esvaziados. Ontem teve o pedido de noivado do Ivan para Raquel, gerou emoção zero. Eu me arrepiei quando a Heleninha encontrou o Leonardo. Fiquei realmente ali arrepiada, tal, porque realmente, como eu digo para vocês, o Guilherme Magon, que está interpretando o Leonardo, que interpreta o Leonardo, ele passa muita emoção. E a Paola, nas cenas dramáticas que não envolvem embriaguez, eu acho a Paola fenomenal. Então, assim, foi uma cena que me arrepiou, tá? Fiquei arrepiada aqui. E você, gostou da cena? Digo a verdade, gente, sem ranço. Vamos falar a realidade, tá? Bom, gente, então essas são aí, né, as nossas considerações. Temos que falar também só sobre mais uma coisa que foi divulgada na coluna do André Romano, né? Vocês sabem que eu sempre falo do André Romano aqui, porque ele já deu muita bola dentro. E na coluna do André Romano foi divulgado, tá? Que a Maria de Fátima vai ter o seu final feliz ao lado do César. Após a morte da Odete Roitman, o César vai reatar o romance com a Maria de Fátima e ele vai viver com a Maria de Fátima, vai comprar ali um aras e eles vão morar em plena natureza, vão ficar juntos, vão ter ali o seu romance ali de volta. Agora, se isso vai até o final ou se isso faz parte de uma estratégia da Odete ao forjar sua própria morte, aí não dá para dizer, até porque essa história de forjar a própria morte, a Odete Roitman forjar a própria morte, a gente sabe, porque a própria autora admitiu, alguém lá da produção admitiu para a imprensa, né, que ela escreveu 7 finais, dentre eles um que a Odete não morreria e forjaria a própria morte. Então, será que isso vai ser se a Odete não tiver de fato morrido, se tudo for uma armação para enganar todo mundo e ela sair ilesa e fugir da justiça do Brasil, né, de toda essa série de assassinatos, será que essa reaproximação do César com a Fátima não é só para, tipo, ali abafar o caso, despistar, mostrar que está tudo bem? Será? Ou será que, de fato, Maria de Fátima vai ter o seu final feliz? Eu vi que tem muita gente torcendo para o final feliz da Maria de Fátima, mas lembrando, né, gente, que a Maria de Fátima armou demais contra a própria mãe, contra todo mundo, né? Bom, então, esses aí são os aspectos que a gente queria destacar com vocês hoje, tá? São as especulações, as perspectivas do pessoal que trabalha com esse conteúdo na imprensa especializada, né, com conteúdo de novelas, e que a gente fez questão de apurar. Então, essas são as perspectivas que se tem no momento, tá? E aí, o que você acha que vai acontecer? Você acha que, de fato, Odete vai morrer ou todo esse aparato faz parte da jogada da empresária para forjar a própria morte? Comenta aqui, que eu quero saber, tá? Gente, não esquece de deixar o seu like, o seu hype aqui nessa publicação. A gente volta a qualquer momento com mais novidades para vocês, tá? Um beijo, obrigada pela audiência, obrigada pelo engajamento. A gente se vê. Tchau!